Eu confesso-vos que tremi, porque quando li a descrição de Judas, eu pude-me aperceber que, afinal, havia um pouco de Judas dentro de mim. Não sei se os irmãos conhecem um provérbio popular que diz o seguinte, há vários provérbios, este diz o seguinte: de médico, de engenheiro e de louco, todos nós temos um pouco. Já uma vez tinham ouvido este provérbio? Até rima, claro, com muitos provérbios. De médico, de engenheiro e de louco, todos nós temos um pouco. Sabem, irmãos, quando uma vez, já há uns anos atrás, eu li, e acredito que o Espírito de Deus me guiou a ler o capítulo de Judas Iscariotes no livro de Ellen White, O Desejar Todas as Nações, eu confesso-vos que tremi. Porque quando li a descrição de Judas, eu pude-me aperceber que, afinal, havia um pouco de Judas dentro de mim. Eu gostaria, neste sábado especial em que nós temos a cerimónia de Santa Ceia, falar um bocadinho de Judas, e os irmãos perguntarão: pastor, mas porquê é que vai falar de Judas Iscariotes no momento de Santa Ceia? Sabem porquê? Porque a última oportunidade que Judas Iscariotes teve foi precisamente na ceia que o Senhor Jesus tomou com ele. Mas antes de irmos ao que Ellen White nos diz em mais pormenor sobre Judas, eu gostaria que pudéssemos ler alguns textos, e vamos começar por Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 12 até ao versículo 16. Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Obviamente que este texto se refere a Jesus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Este texto dá a entender que Jesus, nesta altura, já tinha discípulos. Sabem que a palavra discípulos quer dizer tão somente seguidor. Portanto, um discípulo é um seguidor de alguém. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Eles quem? Os discípulos. Aos quais deu também o nome de apóstolos. Já agora, às vezes, sem querer, nós fazemos confusão entre o termo discípulos e apóstolos. Não é exatamente a mesma coisa, não são termos sinónimos. Discípulo quer dizer, volto a enfatizar, seguidor. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Todo o apóstolo tem que ser um discípulo, mas nem todo o discípulo é necessariamente um apóstolo. Não sei se me faço entender. Portanto, Jesus chamou a si todos os seus discípulos e agora, dentre este grupo maior dos discípulos, ele escolhe 12 dentre esse grupo maior dos discípulos e a eles deu o nome de apóstolos. Quem são os apóstolos? Agora vem o nome deles a partir do versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Portanto, era uma dupla de irmãos, Simão e André. Simão, Pedro. Depois, Tiago e João. Filipe e Bartolomeu, versículo 15, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Reparem que os dois últimos nomes são Judas, mas há uma diferença entre um Judas, que é só Judas, e um Judas Iscariotes, e é deste Judas Iscariotes que eu quero aqui mencionar. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, e daqui a pouco, quando nós estivermos a viver o momento da comunhão, eu irei ler alguns destes textos, como aliás habitualmente o faço, mas aqui em João, no capítulo 6, nós temos a descrição de uma pregação que Jesus vai fazer na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava a norte do Mar da Galileia. Para aqueles que têm, digamos, a geografia da Palestina na sua mente, portanto, era no topo norte do Mar da Galileia. E Jesus aí, portanto, fez um sermão nessa sinagoga e no fim desse sermão, pois bem, foi a desolação total. Repare o que é que diz o versículo 66. Uma vez nos Estados Unidos, um colega meu do curso de evangelismo, que ali tive a oportunidade de fazer, me dizia: Paulo, não sei se já reparaste que João 6,66 é o versículo da apostasia. Reparem, 6,66, João 6,66. E o que é que diz João 6,66? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Isto é apostasia. Sabem que o termo grego para apostasia
é o termo de onde vem a palavra divórcio, ou seja, a apostasia quer dizer um divórcio. Aquele que apostata de Deus é aquele que se divorcia de Deus, ou seja, que se separa dele. E agora reparem no versículo 67 a pergunta que Jesus faz. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Sabem que Simão Pedro era muito rápido em responder, em falar. Muitas vezes falava sem pensar, é verdade. E aqui ele deu uma resposta rápida, mas é que nesta resposta ele acertou. Reparem, Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E agora reparem, depois de Pedro fazer esta afirmação, reparem o que é que Jesus vai dizer nos versículos 70 e 71. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o quê? Qual é a palavra que Jesus usa? Diabo. Uma palavra muito forte. E nós podemos pensar, então, mas será que Jesus estava mesmo a referir-se a Judas Iscariotes? Não precisamos de entrar em suposições, porque a resposta está no versículo 71. Repare o que é que diz o versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Sabem que Ellen White dá-nos a entender neste capítulo, que nós iremos ler alguns parágrafos, que o Senhor Jesus afirmou, ou fez esta afirmação em relação a Judas, sabem quanto tempo antes de Judas o ter traído? 1 ano. O que é que isto mostra? Mostra que Jesus tinha plena consciência quem era Judas. E alguns de vós perguntarão, então pastor, mas espera lá, então se Jesus conhecia tão bem Judas Iscariotes, por que é que o escolheu? Pois bem, a pergunta está mal feita, porque Jesus não escolheu Judas. Judas ofereceu-se. Jesus escolheu os 11. Então, mas aqui no texto não diz que Jesus escolheu 12, reparem, o versículo 70 diz, não vos escolhi eu em número de 12. Bom, Jesus assume a responsabilidade por Judas ter entrado no círculo dos discípulos. Mas Jesus não fez um convite direto a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes ofereceu-se. E agora, o que é que este Judas era? Se os irmãos em casa puderem depois com mais tempo e sobretudo façam-no em espírito de oração, pegar neste livro, O Desejar Todas as Nações, e forem ao capítulo que fala de Judas, agora não me recordo exatamente o número do capítulo, mas é o capítulo, se não estou em erro, 76, exatamente, capítulo 76, tem apenas e só o título Judas, ok? Judas, mas referindo-se aos Iscariotes. E eu gostaria que os irmãos pudessem em casa, em espírito de oração, ler este capítulo e meditar bem naquilo que este capítulo diz. Sabem porquê? Porque neste capítulo, e ao descrever em pormenor algumas características da personalidade e do caráter de Judas Iscariotes, nós podemos talvez fazer uma terrível descoberta. E os irmãos dirão, ó pastor, então mas se a descoberta é terrível, então é melhor não a fazer. Sabem, muitas vezes nós temos a tendência como humanos de... Vocês conhecem aquela expressão, eu já confirmei que ela não é verdadeira, mas normalmente diz-se que normalmente quando há tempestade, a avestruz faz o quê? Enterra a cabeça na areia. Eu já fiz uma investigação mais pormenorizada e acho que isso não é verdade, ou seja, nem sempre a avestruz faz isso. Mas pelo menos ficou, digamos, no imaginário coletivo essa ideia de que a avestruz enterra a cabeça na areia. Obviamente que isso não resolve nada. Mas será que muitas vezes nós, no sentido figurado, não fazemos isso? Queremos fugir àquela realidade que pode ser desconfortável para nós. Irmãos, sabem que às vezes é importante nós confrontar-nos mesmo com aquilo que pode ser doloroso para nós. Porque ao sermos confrontados com aquilo que é doloroso, nós podemos aprender lições importantíssimas. E sabem uma coisa? Eu vou-vos dizer muito honestamente, a leitura deste capítulo, para mim, é como se Deus estivesse a fazer, não uma radiografia, mas uma ressonância magnética. E quando eu li isto, eu estremeci interiormente. E sabem, ainda hoje, quando leio, eu ainda penso, digo, ai Senhor, ainda tens de continuar a trabalhar em mim. Eu vou ler aqui algumas citações apenas, mais uma vez, recomendo, leiam este capítulo, mas leiam com espírito de oração. E ao lerem isto, não pensem apenas no personagem Judas Iscariotes, pensem em vós. E permitam que o Espírito Santo vos mostre realmente algumas destas características que possam existir em vós. Obviamente que só o Espírito Santo é que está habilitado a poder fazer isso. Nenhum ser humano o pode fazer.
Só o Espírito de Deus pode fazer. Por isso é que o salmista Davi dizia no Salmo 139, no final desse salmo, dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho incorreto em mim. Então nós devíamos frequentemente fazer este pedido ao Senhor para o Senhor nos sondar. Reparem, Ellen White começa por dizer que a história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Isto imediatamente nos mostra que o problema, o desastre que Judas Iscariotes viveu na sua vida não foi culpa de Deus. Foi culpa dele próprio. Aliás, todos aqueles que constituírem a multidão dos perdidos e que irão ser ressuscitados após um milénio, nenhum deles poderá dizer que se perdeu por culpa de Deus. Todos vão reconhecer que a culpa para a sua perdição é deles próprios. O mesmo com Judas Iscariotes. Se Judas tivesse morrido antes da sua última viagem a Jerusalém, teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 e cuja falta teria sido muito sentida. A aversão que o tem acompanhado através dos séculos não teria existido se não fossem os atributos revelados no fim da sua história. Mas atenção, aquilo que nós iremos ver é que aquilo que Judas Iscariotes manifesta no final da sua história de vida apenas revela aquilo que ele já era. Só que aquilo que ele já era não era conhecido dos seus colegas discípulos. E quando chegou esse momento, os momentos finais, aí é que se revelou o verdadeiro Judas Iscariotes. Mas o mal já lá estava no seu coração. Não se esqueçam que Jesus Cristo se referiu a ele como sendo um diabo 1 ano antes da sua crucifixão. Ou seja, ele já era um diabo, só que estava muito escondidinho. E os discípulos até achavam, os outros, que ele era o melhor dos discípulos. Havia, porém, uma intenção ao ser exposto o seu caráter perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem as verdades sagradas. Então, o que é que se passou? Já aqui a primeira menção, o que é que aconteceu com Judas Iscariotes? Ele traiu as verdades sagradas. Já agora, irmãos, eu não resisto a ler um texto do apóstolo Pedro, que está em 2 de Pedro, no capítulo 2. Venham ver comigo esse texto. É um texto que nos faz tremer. 2 de Pedro, capítulo 2, e versículos 20 a 22, nós temos aqui uma descrição de todos aqueles que se perdem depois de terem conhecido o caminho da salvação, e obviamente que este texto se aplica a Judas Iscariotes e aplica-se a todos aqueles que se perdem como Judas Iscariotes. 2 de Pedro 2, 20 a 22, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, reparem, está aqui indicado nestas breves palavras como é que cada um de nós pode escapar das contaminações do mundo. Como é que cada um de nós pode escapar das contaminações do mundo? Diz aqui, mediante o quê? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Pedro falando daqueles que já um dia escaparam das contaminações do mundo, mas que, retomo a leitura no meio do versículo 20, se deixam enredar de novo e são vencidos, foi o que se deu com Judas Iscariotes, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. E agora o versículo 21 diz: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Sabem que Jesus, durante o seu ministério nesta terra, ele foi mais específico, ou foi um pouco mais a fundo, ao revelar porque é que aqueles que já um dia andaram com ele, mas que se afastam, ou fazem marcha atrás, porque é que o seu último estado se torna pior do que o primeiro? Querem ver? Venham comigo a Lucas, capítulo 11, e vamos ler os versículos 24 a 26. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. E vamos ler os versículos 24 a 26. E reparem se estas palavras de Jesus não são semelhantes às de Pedro, que acabámos de ler em 2 de Pedro 2, 20 a 22. Portanto, Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, já agora, quem é o único poder que pode expelir um espírito do mundo de alguém? Um espírito imundo de alguém? Só o Espírito de Cristo, certo? Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí.
Ou seja, o que é que isto nos indica, estas palavras de Jesus? Que quando, pelo poder do Espírito do Senhor, quando, mediante o conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, os demónios são expulsos da nossa vida, qual é o desejo desses demónios? Voltar a estar onde saíram. E agora reparem, versículo 25. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Reparem, para bom entendedor, meia palavra basta. Porquê que o demónio volta para a casa de onde saiu? É porque lá não está a presença de Cristo. Porque se tivesse a presença de Cristo, ele simplesmente não poderia entrar. Então o que é que isto fala? Fala de alguém que já teve a presença de Cristo e foi pela presença de Cristo que o diabo foi expulso, mas que depois esse mesmo demónio que foi expulso volta, porque obviamente Jesus já aí não está. Já agora, um pequeno parênteses aqui. Já repararam que a condição de Laodiceia é terrível e a causa principal da condição de Laodiceia é que o povo de Deus não tem a presença de Cristo no seu coração? Por isso é que o Senhor é mencionado como estando à porta. Então, se Ele está a bater à porta, onde é que Ele está? Está dentro ou fora de casa? Está fora. Ou seja, a casa está varrida e ornamentada, porque aqueles que lá estão dentro até dizem: eu estou rico, sou abastado, nada tenho falta. É uma casa rica, como diz aqui, é varrida e ornamentada. Mas onde é que Cristo está? Não está dentro, está fora. E quando Cristo está fora, o diabo pode entrar. Olhem aqui, versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E agora reparem nestas últimas palavras de Jesus mencionadas no versículo 26, e se elas não estão em sintonia com aquelas que lemos em Pedro. E o último estado daquele homem se torna como? Pior do que o primeiro. Podemos nós ter um vislumbre do que aconteceu, do que vem aqui relatado na vida de Judas Iscariotes? Absolutamente, irmãos. Por isso é que a história de Judas Iscariotes é tão arrepiante. Porque nos mostra como é que um homem se pode perder. Como é que alguém que já esteve no bom caminho se pode perder. E reparem, eu estou certo, e os irmãos corrijam-me se eu estou enganado, espero que ninguém me corrija, que todos nós, quantos aqui estamos, e todos aqueles que nos seguem pela internet, nenhum de nós se quer perder. E reparem, por vezes é bom nós aprendermos através daquilo que é negativo. Reparem, não é por acaso que a Bíblia contém histórias negativas. Ela contém histórias positivas, é verdade. Mas também contém histórias negativas. E podíamos perguntar, mas porquê que as histórias negativas estão aqui? Sabem, porque às vezes também aprendemos com as histórias negativas. Como é que nós aprendemos das histórias negativas? Aprendemos das histórias negativas o que não devemos fazer. Das histórias positivas aprendemos o que devemos fazer. Das negativas aprendemos o que não devemos fazer. E, portanto, a história de Judas é um exemplo de algo que nós não devemos seguir. Que isto fique bem claro. Esse é o objetivo pelo qual estas histórias negativas ficaram registadas. E como diz aqui, portanto, que houve uma intenção ao ser exposto o seu caráter, o caráter de Judas, perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem as verdades sagradas. E agora reparem o que é que Ellen White nos diz em particular sobre Judas. Eu não vou ler tudo, vou ler só aquelas partes que, pelo menos para mim, mais me tocaram. Provavelmente os irmãos, ao lerem, irão achar outras partes que vos toquem mais. Diz ela assim: pouco antes da Páscoa, Judas renovou o seu contrato com os sacerdotes para entregar Jesus. Renovou o contrato, quer dizer que já o tinha feito uma vez. Ou seja, já tinha havido ali um contacto entre ele e os sacerdotes. Reparem, muitas vezes nós comparamos Judas Iscariotes com Pedro. Há uma diferença enorme. Muitas vezes nós não enfatizamos suficientemente. Pedro nunca planeou negar Jesus. É verdade que ele negou Jesus e negou 3 vezes. Mas Pedro nunca planeou, nunca lhe passou pela mente que ele iria fazer isso. Aliás, horas antes ele dizia: Senhor, eu vou contigo até à morte. E o Senhor disse: olha, tem cuidado, Pedro, porque antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Isso aconteceu mesmo. E quando Pedro caiu nele, o que é que nos diz o texto? Lá em Lucas 22, 62, que ele chorou amargamente. Porque ele foi apanhado de surpresa por si próprio. A sua natureza pecaminosa, podemos dizer assim, pregou-lhe uma rasteira e Pedro caiu. Pedro nunca lhe tinha passado pela mente alguma vez negar o seu mestre. Agora, com Judas Iscariotes foi muito diferente. Judas Iscariotes, com muito e muito tempo de antecedência, ele planeou. E planeou ao detalhe aquilo que havia de fazer com Jesus. Sabem, isto mostra uma coisa, irmãos. Quando nós caímos, mas caímos
digamos, desprevenidamente, é uma coisa. Quando nós planeamos fazer o mal, isso é uma coisa bem diferente. Judas planeou fazer o mal. Ele não fez o mal espontaneamente, ele planeou. Houve ali um planeamento. E isso é algo muito grave. E agora reparem, desde a festa, combinou-se então que o Salvador fosse preso num dos retiros onde costumava orar e meditar. E Judas sabia muito bem onde é que Jesus costumava orar e meditar. Onde é que era? Quem sabe? Jardim do Getsémani. E foi exatamente aí para onde ele conduziu as tropas que acabaram por prender a Jesus. Desde a festa em casa de Simão que Judas tivera a oportunidade de refletir no ato que concordara praticar. Olhem aqui. Desde quando é que ele começou a planear? Desde o momento em que ele estava na casa de Simão, e o que é que aconteceu na casa de Simão? Lembram-se? Uma pecadora veio ter com Jesus e lhe partiu um vaso de alabastro, ou despejou o perfume e secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E Judas ficou indignado. Mal empregado dinheiro, mais valia dar aos pobres. Sabem que Judas ocupava o lugar de tesoureiro da igreja? Foi o primeiro tesoureiro da igreja. Ele é que andava com a bolsa. E sabem, em João, no capítulo 12, se os irmãos quiserem me acompanhar nesse texto, lá em João, no capítulo 12, no versículo 5 em diante, lemos o seguinte: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aparentemente, reparem, Judas Iscariotes era alguém que se interessava muito pelos pobres. Será que sim? Bom, pelo menos ele dava a entender. Mas uma coisa é o que ele dava a entender, outra coisa era aquilo que ele era. Porque reparem o que é que o texto diz no versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era quê? O que é que lá diz? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Que pena que este dinheiro se estragou. Se fosse esse dinheiro que entrasse na bolsa, era mais um dinheirinho que eu tinha para mim. Era ladrão. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Judas, e agora reparem, olhem aqui, o que diz aqui. Judas tinha naturalmente muito amor ao dinheiro. Esta era uma das características negativas que este homem tinha, muito amor ao dinheiro. Sabem que o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é o quê? Quem sabe o resto? É a raiz de todos os males. Irmãos, eu não vou aqui estender-me, mas pensem um bocadinho. Se nós analisarmos bem, grande parte dos males que existem ainda hoje na nossa sociedade se deve a quê? Precisamente ao amor ao dinheiro. As corrupções que nós ouvimos falar, seja em governos, seja em empresas, seja em famílias, seja em grupos, seja em sociedades, muitas vezes se deve à ambição desmesurada e à ambição por ganhar mais dinheiro. E pelo amor ao dinheiro se fazem mil e uma coisas, inclusivamente homicídios e roubos e sei lá, tanta coisa. O que é que aconteceu? Mas não fora sempre corrupto para praticar um ato como este. Que ato? Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, vendeu o Senhor da Glória para a ignomínia e a morte. Sabem, quando se tem amor ao dinheiro, isso cega normalmente a inteligência das pessoas e podem-se cometer todos os crimes. E Judas não se importou de vender à morte só para ganhar dinheiro. Olhem o que o amor ao dinheiro pode fazer. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás, foi levado até às últimas consequências do pecado. Agora, vamos olhar um bocadinho para a forma como Judas iniciou o seu percurso com Jesus. Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiam Jesus. Os ensinos do Salvador tocavam os seus corações ao sentirem-se arrebatados pelas suas palavras, proferidas na sinagoga, à beira-mar e no monte. Judas via os doentes, os coxos, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, vindos de aldeias e cidades. Via os moribundos que eram trazidos aos seus pés. Testemunhava as poderosas obras do Salvador na cura dos doentes, na expulsão de demónios, na ressurreição de mortos. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Jesus. Experimentou Judas Iscariotes o poder de Jesus, sim ou não? Experimentou. É-nos dito na Revelação. Reconhecia que os seus ensinos, ou seja, os ensinos de Jesus, eram superiores a tudo quanto ouvira até então. Ficou ele convencido, sim ou não? Ficou. E não só ficou convencido, ele experimentou em si mesmo o testemunho do poder de Jesus. Mas amava o grande mestre e desejava estar com ele. Sentira o desejo de ser transformado no caráter e na vida e esperava experimentar isto mediante a sua ligação com Jesus. Uau!
temos nós estes sentimentos também, é bom que tenhamos. Mas olhem, só ter estes sentimentos não chega, porque Judas também os teve e não foi suficiente. O Salvador não repeliu Judas, olhem aqui. O que é que isto quer dizer? Que Judas veio, quis juntar-se, Jesus não repeliu, ou seja, Jesus sabia muito bem quem ele era, mas disse, ok, vou dar uma oportunidade. Deu lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, dotou de poder de curar os doentes e expulsar os demónios. Olha aqui, dotou a ele, Judas Iscariotes, do poder de curar os doentes e expulsar os demónios. Este discípulo chegou a fazer isso, mas, e agora aqui este mas é que introduz uma história bem triste, Judas nunca chegou a render-se inteiramente a Jesus. E porquê que nos é dito que ele nunca chegou a render-se inteiramente a Jesus? Querem ouvir? Agora esta parte aqui que pode mexer com cada um de nós. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem ao seu amor ao dinheiro. Terrível. Enquanto aceitava a posição de ministro de Jesus, não se colocou sob a influência do molde divino. Achava que podia continuar com os seus próprios... Olhem aqui, escutem bem. Achava que podia continuar com os seus próprios juízos e opiniões e cultivou a disposição para criticar e acusar. Eu vou-vos dizer, irmãos, eu quando li isto a primeira vez, eu tremi da cabeça aos pés. Eu vi que afinal havia um Judas dentro de mim. Achava que podia continuar com os seus próprios juízos e opiniões. Sabem, irmãos, é muito perigoso quando nós temos uma opinião. Bom, ter a opinião em si não é o mais perigoso. O mais perigoso é quando nós queremos que a nossa opinião prevaleça sobre a opinião do próprio Deus. Porque isso, reparem, ao fazermos isso, o que é que nós estamos a dar a entender? Que a nossa opinião é mais válida do que a opinião de Deus. Então, se a nossa opinião é mais válida do que a opinião de Deus, o que é que isso revela sobre o nosso caráter? Que nós nos achamos mais sábios do que o próprio Deus. E o que é que isso é, senão orgulho e vaidade? Precisamente as mesmas características que levaram Lúcifer à queda. E que levaram Judas Iscariotes igualmente à queda. Por isso é que perante um assim diz o Senhor, não está escrito, irmãos, a única coisa louvável que nós podemos e devemos fazer, sabe o que é? É render-nos. Quando está escrito, não se põe em causa. Aceita-se. Ponto final, parágrafo. Ai, mas às vezes é difícil. Claro que é difícil. A quem o dizeis? Qual de nós não viveu já a situação, o sentimento de ter que renunciar a algumas das suas ideias acariciadas e talvez acariciadas durante tantos anos, sentimentos acariciados, desejos acariciados. Mas nós temos que abandonar isso tudo. Judas não abandonou e por isso perdeu. E se nós não abandonarmos, podemos perder igualmente. E eu não quero que nenhum de vós se perca. Eu também não me quero perder. Olhem aqui. Judas era altamente considerado pelos discípulos e exercia sobre eles uma grande influência. Parem. Tinha em grande estima, olhem aqui, lá está o mesmo problema, tinha em grande estima as suas próprias aptidões e considerava os seus irmãos como muito inferiores a si no discernimento e na capacidade. Ele era o melhor. Ele era o mais inteligente. Ele era o mais capaz. Os irmãos... coitados, não prestavam para nada. Pensava que eles, os seus irmãos, não viam as suas oportunidades, nem se aproveitavam das circunstâncias. A igreja nunca prosperaria tendo como guias homens de vistas assim tão curtas. Ele achou, não, os meus colegas não vão levar a igreja a lado nenhum. A igreja precisa é de mim. Pedro era impetuoso, e era. Agia sem pensar. Isto, reparem, eu disse há bocadinho, mas Ellen White o diz aqui. João, que absorvia as verdades que saíam dos lábios de Jesus, era olhado por Judas como um fraco administrador.
Mateus, cuja preparação a ensinar a ser correto em tudo, era demasiado escrupuloso em questões de honestidade e estava sempre a pensar nas palavras de Jesus, envolvendo-se com elas de tal forma que, segundo o pensamento de Judas, não era de confiar que fosse capaz de agir com argúcia e vasto alcance nos negócios. Parem, diz-nos aqui que Mateus era alguém que era rigoroso, mas Judas achava, é rigoroso demais. É extremista, fanático, quer levar tudo à risca. Assim Judas passava em revista todos os discípulos e gabava-se de que a igreja se teria visto muitas vezes em dificuldades e apuros se não fosse a sua capacidade como administrador. Ele era o melhor deles todos. Considerava-se o mais capaz, o inexcedível. Era aos seus próprios olhos uma honra para a causa e como tal se apresentava sempre. Havia orgulho no coração de Judas Iscariotes? Havia vaidade? Sabem, muitas vezes nós temos a tendência de classificar os pecados. Achamos que uns são mais graves do que outros. Bom, de certo modo, há pecados que fazem mais estragos do que outros. Mas sabem, à luz da palavra de Deus, qual é o pior pecado de todos? É exatamente o orgulho. Foi esse pecado que levou Lúcifer à queda. Foi esse pecado que levou Judas Iscariotes à queda. Foi esse pecado que levou Saul e tantos outros que se perderam à queda. É esse pecado que nos pode levar à ruína, irmãos. Judas estava cego para a fraqueza do seu caráter e Jesus colocou onde ele pudesse ter a oportunidade de ver e corrigir isto. Como tesoureiro dos discípulos, devia providenciar as pequenas necessidades do grupo e suprir as faltas dos pobres. Quando no cenáculo Jesus lhe disse: o que fazes, falo depressa, os discípulos pensaram que ele lhe pedira que comprasse o que era preciso para a festa, ou que desse qualquer coisa aos pobres. Mas Judas condescendia com a sua tendência para a cobiça. E o apóstolo Tiago nos diz na sua epístola que tudo começa exatamente com a cobiça. E agora reparem, a declaração de Cristo, tantas vezes repetida, de que o seu reino não era deste mundo, irritava Judas. Judas ficava irritado com esta declaração e sabem porquê? Estabeleceram um limite para o tempo de espera para a obra de Cristo. Nos seus cálculos dele, Judas, João Batista devia ser libertado da prisão. Mas eis que João foi deixado para ser degolado. E Jesus, em vez de afirmar o seu direito real e vingar a morte de João, retirou-se com os seus discípulos para um lugar no campo. E Judas Iscariotes dizia: mas Jesus não está a fazer corretamente, não está a agir corretamente. Então, mas há este caso e ele não faz nada? Judas queria uma luta mais agressiva. Pensava que se Jesus não impedisse os discípulos de executar os seus próprios planos, a obra seria mais bem sucedida. Observava a crescente inimizade dos guias judaicos e viu os seus desafios desprezados quando pediram a Jesus um sinal do céu. O seu coração abriu-se à incredulidade, e agora escutem aqui, e o inimigo forneceu pensamentos de dúvida e rebelião. Por que se demorava Cristo tanto tempo em coisas desanimadoras? Porque predizia provas e perseguições para si mesmo e para os seus discípulos. A perspectiva de um lugar de honra levara Judas a abraçar a causa de Cristo. O que é que levou Judas a abraçar a causa de Cristo? A perspectiva de quê? De um lugar de honra. Irmãos, deixem-me fazer-vos uma sugestão. Já alguma vez pararam para pensar qual foi a motivação que os trouxe para a igreja? Não têm que responder, e não respondam, por favor. É só para pensarem. Qual foi a verdadeira motivação que os trouxe para a igreja? Olhem, sabem, a motivação de Judas foi, ele pensou: eu vou ocupar o lugar de honra. Será que pode haver hoje alguém que vem para a igreja dizendo: bom, eu vou para a igreja, depois lá eu posso ser bem visto, posso crescer, posso ocupar cargos, posso fazer isto, posso fazer aquilo. E se as coisas não correrem exatamente como a pessoa pensou quando veio para a igreja? Levá-lo a isso a desanimar? Irmãos, quem sou eu para julgar quem quer que seja? Mas não deixo às vezes de pensar na minha mente: porque é que há pessoas que deixam a igreja? Eu já contactei muitas pessoas que estão fora da igreja. E entraram, foram batizados, e atenção, ninguém os obrigou a serem batizados, foram batizados de livre e espontânea vontade, ninguém lhes...
encostou uma pistola à cabeça para descerem para o tanque batismal, foi de livre vontade, batizaram-se, tornaram-se membros da igreja, andaram nesta igreja durante vários anos e de repente saem. Não sei se já vos aconteceu, certamente que sim. Vocês contatarem algumas dessas pessoas que estão afastados. E normalmente, eu falo por experiência própria, quando nós vamos dialogar com essas pessoas, sabe o que é que eu encontro? Um ego muito empolado. E porquê que eu digo um ego muito empolado? Porque alguém dentro da igreja, ou toda a igreja em conjunto, fez mal a essa pessoa. Ou foi um irmão, ou uma irmã, ou o pastor, ou o ancião, ou alguém. Normalmente, atenção, não estou a generalizar. Normalmente, as pessoas saem da igreja, às vezes não é por problemas doutrinários, é por problemas de relacionamento. E esses problemas de relacionamento existem porque essa pessoa supostamente não foi compreendida, não foi desejada, não foi querida, não aconteceu aquilo que ela imaginava que aconteceria. E como não aconteceu conforme ela imaginava, sentiu-se frustrada e sai porta fora. Será que isso não é um sintoma de um ego ferido? Eu só estou a pôr perguntas no ar, eu não posso julgar porque não tenho essa capacidade, nem quero ter. Mas não deixo de fazer estas perguntas. E quando eu vejo aquilo que se passou com este homem, eu digo, uau, será que não há ajudas hoje entre nós que possam estar, sem talvez terem disso consciência, a reproduzir na sua própria vida estas características? Para terminar, não obstante os próprios ensinos do Salvador, Judas estava continuamente a fomentar a ideia de que ele havia de governar como rei em Jerusalém. Na alimentação dos 5.000 procurou promover isto. Nesta ocasião, Judas ajudou na distribuição do alimento à multidão faminta. Teve a oportunidade de ver o benefício que estava em seu poder conceder aos outros. Experimentou a satisfação que acompanha sempre o serviço para Deus. Ajudou a trazer a Cristo os doentes e os sofredores dentre a multidão. Viu que alívio, que alegria e satisfação vem ao coração humano através do poder curador do restaurador. Poderia ter compreendido os métodos de Cristo, mas, olhem aqui, mais uma vez, cegavam-no os seus desejos egoístas. Sabem de onde é que vem a palavra egoísta? Vem de ego. É o eu que lá está no meio. Mas cegavam-no os seus desejos egoístas. Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo excitado pelo milagre dos pães. Foi ele, olhem aqui, foi ele que arquitetou o plano de tomar Cristo pela força e fazê-lo rei. Quando nós lemos em João 6 que a multidão quis tornar Jesus rei, quem é que esteve por detrás deste plano, desta arquitetura? Foi Judas. Diz-nos a revelação. As suas esperanças eram altas, o seu desapontamento foi amargo. Porque quando Jesus fugiu para o monte e não permitiu que a multidão o aclamasse rei, Judas ficou amargo, ficou completamente desapontado. E o discurso de Jesus na sinagoga a respeito do pão da vida foi o ponto de viragem na vida de Judas. Ouviu as palavras, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Percebeu que Jesus oferecia bens espirituais em vez de terrenos, e não era isso que interessava a Judas. Amigos, porquê é que nós estamos na igreja? Nós estamos na igreja única e exclusivamente para ganhar bens espirituais, não bens materiais. Não bens materiais. Aliás, bens materiais, se calhar até os perdemos todos. Quantas pessoas não entraram para a igreja? Quantas pessoas não quiseram ser discípulos de Jesus e ficaram sem nada? O que é que aconteceu a Jó? Ficou sem nada. E quando eu digo nada, é nada de bens materiais, é nada de família, é nada da saúde, e mesmo assim, esse Jonas disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Isto é fé. Amigos, o que é que nós estamos aqui a fazer na igreja? Será que é os bens materiais que nos preocupam, como foi o caso de Judas? Ou será que é os bens espirituais? Só esses, meus queridos, é que nós deveríamos ter em mente. Só esses. Unicamente só esses. Que o Senhor nos ajude. E que nós possamos compreender que quando o Senhor nos oferece o pão e o vinho, oferece-nos o melhor que o céu pode oferecer. Que é exatamente aquilo que nos capacita para nós termos um dia lugar com Ele no reino eterno. Que o Senhor apure a nossa visão espiritual e nos ajude a ver as coisas sob uma perspectiva correta, sempre observando, sempre meditando nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos sempre ter em primeiro lugar, em primeira
na primeira visão, as coisas espirituais e não as materiais. Que o Senhor nos ajude e que não possa haver um Judas dentro de cada um de nós. É o meu sincero desejo e oração para todos nós. Amém.